Bom, vamos lá, respirar fundo e lembrar para vocês que o nosso tema ele trata das emoções que fazem parte do nosso ser, daquelas emoções que elas nos caracterizam, sabe? Quando a gente fala assim, fulana é sensível, aquela pessoa é medrosa, é ansiosa, tem emoções que nos acompanham há tanto tempo e são constantes em nós que... Boa noite, Fernanda, boa noite, Cláudia, beijo, que bom que vocês estão aqui. Então, a gente tem emoções que elas deveriam passar um pouco mais rápida pela nossa energia, pelo nosso campo psico, mental, emocional, os sentimentos, por toda a nossa energia. Elas deveriam só passar por nós. E muitas vezes algumas emoções começam a morar junto com a gente, a fazer parte do nosso cotidiano. E daqui a pouco elas começam a se transformar em sintomas. E nem sempre são sintomas fáceis de lidar. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Também vamos conversar um pouquinho sobre as emoções que são do momento. Você nunca foi assim, mas de repente está vivendo um momento que te provoca certas emoções, que você se desconhece. E aí você diz, eu não sou desse jeito, mas eu estou passando por isso, certo? A nossa base para falar em emoções, emoção é um campo muito vasto, tanto em vários campos da saúde, das terapias, se olha para as emoções no campo da psicologia. Emoção é o pano de fundo do estudo da psicologia, né, dos seres, das pessoas. Mas nós vamos usar um pano de fundo, uma base que me emociona bastante, que lidar com todo o sistema dos florais de Bach. Na verdade, o Dr. Bach, ele traz assim de uma forma maravilhosa. Esqueci que eu não estou olhando direitinho para vocês. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Então, o Dr. Bach, Dr. Edward Bach, lá na Inglaterra, no começo do século passado, ele, como médico, ele começou a olhar para as pessoas e oi, Marcinha, Cíntia, oi. Então, o Dr. Bach, ele começou a olhar para as pessoas de uma forma diferente. É claro que não foi só ele, nós sabemos de vários médicos que ao longo da sua trajetória, do desenvolvimento do seu contato com as pessoas, olhavam para as pessoas de uma forma mais profunda. Cada um como um ser especial, cada paciente como um indivíduo único. E o Dr. Bach foi um desses médicos. Ele não se conformava muito com o sofrimento. Ele não consentia que as pessoas precisassem passar por tanta dor. Então, isso me move muito em direção aos outros nos atendimentos que eu pratico. Em muitos momentos nós olhamos para as pessoas e percebemos alguns sintomas dolorosos e a gente percebe, mas por que essa pessoa sofre tanto? Esse problema, essa dificuldade ou esse fato, ele parece tão pequeno, mas por que para essa pessoa dói tanto? Por que parece que é algo tão pequeno? Vamos comparar assim, um grãozinho de areia lá dentro do sapato, a pessoa faz o sintoma como se ela estivesse queimando em brasa. E o Dr. Bach, ele percebia que quando ele ia, sentava do lado na cama, no leito do paciente, perguntava o nome do paciente e começava a conversar, ele percebia que muitas pessoas estavam sim com dores e até mesmo doenças que provocavam dores assim dilacerantes, mas aquelas pessoas não estavam representando tanto sofrimento, apesar da dor intensa.
E isso levava o Dr. Bá a se questionar, a questionar a vida, a questionar o que é que movimenta as pessoas. Carla, aí no Pará, eu já vou parar de dar tchau, tá bom? E eu já vou me concentrar aqui no nossa conversa. Então, esse assunto é que eu quero que você comece a olhar para você e comece a olhar para os seus familiares. Mas não é para julgar. Hoje nós vamos nos tornar todos terapeutas, tá? É um convite que eu te faço nessa noite. Se transforme no teu terapeuta, tá bom? E também coloque umas lentes para olhar para a tua família, para olhar para as pessoas que você convive, umas lentes de terapeuta também. Aí a gente já não julga mais, a gente quer cuidar, a gente quer oferecer o melhor. Então, eu quero te convidar para trabalhar um pouco esse lado teu e ser o teu médico, a tua médica, tá bom? Então, por que um webinário, né? Então, essa foi uma introduçãozinha que eu quis fazer para vocês, mas eu queria primeiro dar as boas-vindas, boa noite para todos vocês que estão aí. É maravilhoso ter vocês aqui, é maravilhoso estar compartilhando isso com vocês. Eu vou procurar falar, conversar, e se vier alguma pergunta que eu consiga pegar aqui, porque eu tenho auxiliares aqui comigo, mas eu vou tentar pegar aqui as perguntas com vocês e a gente vai bater um papo. Vou deixar alguns minutos no final para conversar com vocês, tá bom? Para ler um pouquinho o que vocês estão falando aí. Então, numa meia hora eu vou colocar um pouquinho dessa parte das emoções, os grupos das emoções, e depois, conforme eu for trazendo essas emoções, e aí vocês vão entrando na energia própria de vocês e vão se analisando. Depois, no final, na segunda meia hora, vocês vão escrever. Depois de 30 minutos, vocês podem escrever o que vocês estão sentindo, tá bom? E depois eu vou fazer um sorteio aqui das pessoas que deixaram seus e-mails aí lá no nosso vídeo de convite que a gente fez dia 30. Então, quem deixou o e-mail lá, eu vou sortear, já estou com os e-mails todos aqui, e eu vou sortear uma hora de atendimento comigo, com os florais de Bá, para que a gente possa fazer um tratamento, tá bom? E também pode ser presencial, né? Pode ser comigo, lá na minha sala de atendimento no Território do Sol, aqui em Curitiba, como pode ser também na minha sala de atendimento, mas online, tá certo? Vamos usar os nossos mecanismos para a gente estar mais perto. E eu tô adorando atender online também, porque me aproxima de pessoas maravilhosas que estão longe e que de repente a gente pode se aproximar, né? Pela rede social e estar em contato aí. Então, eu também quero fazer mais alguns convites depois para vocês e quero dizer para vocês assim que esse tema, ele é muito abrangente. Eu vou falar hoje dos grupos das emoções, porque Dr. Bá, ele no sistema dele, ele organizou 38 florais. São 38 emoções, uma distinta da outra. Por mais que uma pareça com a outra, elas têm às vezes algumas semelhanças, mas nós vamos observando que às vezes nós estamos pensando ou tratando alguma coisa e lá no final das contas a gente tem um outro sintoma, é uma outra emoção que está movendo tudo isso. Quero dizer para vocês que agora que a sala já está cheia, agora que a gente já está aqui junto, eu quero dizer para vocês uma coisa. Muitos de vocês que estão aí, procura um atendimento, uma terapia para curar, então, esses sintomas que estão aparecendo no momento, no agora. Né? Como eu falei lá no começo, aquilo que eu nunca senti na vida, de repente eu estou sentindo, eu estou entrando num quadro de aflição e eu preciso de ajuda. Muitas pessoas chegam à nossa sala de atendimento, à terapia, e muitos de vocês estão nesse momento, nesse quadro.
de busca de alívio de sintoma, certo? É uma característica, um quadro de pessoas, é um aspecto das pessoas que procuram terapia. E agora tem um outro grupo de pessoas que estão em outro quadro, estão vivendo um outro aspecto da sua jornada terrena, da sua vida. São pessoas que buscam uma terapia para o autodescobrimento. Ela não tem, assim, a necessidade, às vezes até um sintominha ou outro, sim, mas ela não tem a necessidade de algo agora. Ela vai resolvendo seus conflitos, suas dores, ela mesma vai curando. E o que ela quer de verdade é algo mais profundo, é uma vida mais plena, mais completa, entende? Ela não está muito em busca não é a dor que move, mas é uma busca, talvez uma busca por si mesma, uma vontade de voltar para casa, para o interior. Eu queria que você começasse desde já. Como a proposta é autodescobrimento, então eu queria que você começasse desde já. Conseguiu, Kelly? Muito bem. Então eu queria que você começasse agora a pensar em qual desses campos você se sente. Alguém que gostaria de pelo menos começar aliviando algum sintoma que você está sentindo hoje, um sofrimento que você gostaria de aliviar, ou você está buscando um aprofundamento em si mesma, em si mesmo, certo? Porque dos sintomas você já vai dando jeito. Ou pode ser pelos dois, isso mesmo, né? Às vezes a gente... Marilza, minha irmã querida, beijo! Isso mesmo, Marcinha. Às vezes a gente vai entrando na busca pela terapia e a gente nem se dá conta pelo qual motivo a gente entrou. E às vezes a gente fica na terapia. Quando a gente não tem consciência nenhuma, entra e você nem teve noção, então às vezes você fica. Mas muitas vezes, quando a gente não se dá conta do que é que a gente busca numa terapia, eu quero alívio do quê? Eu estou buscando quem? Eu mesma? Ou eu quero curar um sintoma? Quando a gente vai por esses caminhos e a gente sabe, a gente permanece na terapia. Mesmo que eu não continue frequentando, não continue sendo atendida por um terapeuta, eu continuo buscando um caminho, entende? E agora, quando uma pessoa ela vai para uma terapia e ela não teve consciência e o terapeuta nem teve tempo, às vezes, de trabalhar essa questão de trazer, mas em que momento você está? Pode ser que essa pessoa ela nem entenda o processo terapêutico que ela viveu e ela saia da terapia e ela às vezes até considera que não foi legal, que ela não viu o efeito. Então é preciso ter noção, ter entrega e aí o terapeuta oferece as ferramentas e quem trabalha com as ferramentas? Cada um de nós, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar agora. A gente também vai trabalhar um pouquinho então essa descoberta de nós. Quando o Dr. Bach sentava na cama e ele se questionava do porquê é que algumas pessoas sofrem tanto com uma pedrinha no sapato e outras pessoas não sofrem nada, tendo uma doença grave, estando às vezes nos dias terminais da sua vida. Ele questionava isso. Ele dizia, não é possível. Tem que ter alguma coisa interna, tem que ter algo na energia dessa pessoa que move essa pessoa em direção à cura. Tem que ter algo que eu não consigo mensurar, que eu não consigo medir como uma febre. Deve ser algo que a pessoa carrega no jeito dela ser. E ele se questionava, e questionava a vida, questionava a natureza e questionava Deus quando ele pensava em tudo isso. Então ele, sentindo tudo isso, foi em busca de novos horizontes. Então aí já fica uma segunda questão para você.
Autodescobrimento puro para hoje, tá? Então fica aquela questão: que tipo de pessoa é você? Aquela que sofre, porque às vezes a gente tá assim, às vezes a gente não é assim normalmente, mas a gente tá assim. Uma pessoa que sofre por qualquer coisa. Perceba como às vezes a gente tá meio irritado, não dormiu direito, tá com fome. Eu conheço pessoas que quando estão com fome, elas ficam mal-humoradas. E aí uma pedrinha no sapato vai ser o ó, vai ser terrível. E eu conheço pessoas que elas, né, muitas vezes estão realmente passando por problemas gravíssimos, mas elas vêm prontas para oferecer a mão para gente, certo? Então pense aí um pouquinho em que momento você está. Ou, de repente, você pode perceber que a vida inteira você foi assim, dessas pessoas fortes, porreta mesmo, que pega o limão, faz uma limonada, entrando nos ditos populares. Como é que você é? Você é uma pessoa que transforma dificuldade em aprendizado, você não se abala, ou você é uma pessoa que tem se abalado muito por qualquer coisa. Então comece por aí, comece a pensar. E é muito legal que o Dr. Bach, uma das premissas que ele começou a ter, depois que ele começou a observar isso, é de que as pessoas quando têm sonhos, as pessoas quando estão movidas por uma energia de fé na vida, fé nas pessoas, fé em si mesma, fé na natureza, na força divina, com o nome que a gente quiser dar. Ele percebia que essas pessoas elas têm qualidade emocional perante a dor e o conflito. É daí que ele parte para pensar. Então, a natureza ela oferece uma vibração perfeita. Analisando as flores, analisando as plantas, Dr. Bach encontrou a forma mais harmoniosa da natureza. Aquela forma que vibra em busca da luz, em busca do sol, em busca de se nutrir com as forças das raízes, né? Veja como é que uma planta funciona. Ela vai buscar lá nas raízes os minerais, a água, para trazer pela seiva e produzir folhas, frutos, flores, mas é com essas folhas que ela vai buscar a luz, ela vai crescendo, vai se direcionando, vai produzindo mais massa, né, corporal, né, na planta, para ela se direcionar para a harmonia. Isso encantava o Dr. Bach. O Dr. Bach, eu não quero falar muito da história, assim, porque o nosso tempo é muito curto, mas é linda a história dele. Então, esse processo todo dele, ele aplicou com ele. Ele teve um diagnóstico de uma doença muito grave e os amigos médicos que trataram dele deram para ele 3 meses de vida. Mas ele viveu mais muitos longos anos e desenvolveu em quase 2 décadas, ele desenvolveu todo o sistema dos florais, porque ele buscou para ele e ele experimentou nele. Então, nesse tempo todo, ele foi se curando, foi curando internamente, foi curando desperta a espiritualidade. Então, desperta, na verdade, a nossa harmonia, sabe? Então, os florais, Márcia, eles despertam o melhor que há em nós. O que seria mais divino dentro de nós? O que seria mais puro dentro de nós? O que não está manchado pelas sombras das emoções doloridas que a gente andou se entregando ao longo da nossa vida. Desde a nossa infância, desde o nosso ventre. Então, nós vamos às vezes entrando nas vibrações mais densas e não conseguimos mais o contato com as vibrações positivas que estão dentro de nós. Então, o floral, nessa vibração quântica do floral, ele tem um DNA harmonioso. E aí,
Olá, Marília, linda! Bem-vinda, bem-vinda, Viviane, bem-vinda. Então, isso, Ever, vem cá, fica com a gente também, menino, vem pra cá. Aqui a gente pensa o seguinte: as plantas, elas têm então esse DNA harmonioso com a natureza divina. A vibração quântica da planta é transmitida para a água pura, tá? Para a água mineral, né? Para a água da fonte, como o Dr. Bá dizia e tem os escritos dele. Essa planta transmite a vibração dela para a água. Quando a gente usa o floral, nós estamos harmonizando, aí cada essência harmoniza um tipo de emoção, certo? Elas vão equilibrando as emoções que nós temos em desequilíbrio naquele momento. Quando a vibração do floral entra em contato com a nossa energia, nós começamos a vibrar com o melhor que há em nós. Tá? Então o Dr. Bá, como é que ele definiu as plantas que seriam para cada emoção? Pelo aspecto da planta, pela desenvoltura daquela trepadeira, de repente, que tinha uma raiz pequenininha, num vasinho ali ela estava plantada e ela não queria nem saber se ela tinha uma raiz pequenininha ou não. A coragem daquela planta tão imensa que ela subia pelo telhado, escalava até escalava as janelas, ia subindo pelo telhado e lá na ponta ainda dava flores maravilhosas, vermelhas. Essa planta tem uma vibração poderosa de coragem, digamos assim. Vamos pensar no L'Arche, que é uma essência de autoconfiança. Pensa como uma planta pode passar energia de autoconfiança. Outras já pequenininhas, não precisavam crescer tanto. E o Dr. Bá ia percebendo que ela é contida, mas ela é tranquila, é na dela. Agora, e vibração quântica em cada planta.